Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal. Se está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, beleza? Santos 1, Independiente 1, classificados para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Assistindo um jogo aqui, lembrando uma camisa social de 2011 para trazer bons fluidos depois dos 10 anos do Tri da Liberta, um pouquinho surrado, mas que deu sorte para mim, pelo menos para a galera também, para assistir esse jogo que nós sofremos um pouquinho, né? Mas felizmente, graças aos bons céus e os fluidos da nossa santidade João Paulo III, que hoje esteve iluminado neste jogo, salvando o bicho da galera, o Peixe está classificado para enfrentar o Libertad do Paraguai para a próxima fase da Taça Sul-Americana. Peixão que hoje com uma formação que, para muitas, a alegria geral da nação santista, começou com o Madison jogando na lateral direita ao invés do Pará, embora, né, tenhamos aí algumas coisinhas para se dizer a respeito também, não só dele, mas com todo o nosso sistema defensivo do Santos, que se não fosse pela nossa meta, né, do nosso grande João Paulo, podíamos aí estaria choramingando uma eliminação precoce já na estreia da competição. Fernando Diniz continua sem vencer fora de casa, podíamos ter ganho, né? Inclusive pelo fator de termos terminado essa partida com 2 jogadores a mais, né? Embora a maior parte do segundo tempo com 1 jogador a mais, e mesmo assim o Santos tomou um sufoco e conseguiu tomar um gol de empate e também, né, as bolas alçadas na área que o nosso grande goleiro conseguiu salvar para muitos aí. O grande nome da partida, sem dúvida nenhuma, né? Falando um pouquinho mais dessa partida, falando não somente apenas do grandioso João Paulo hoje, que foi iluminado realmente, o Santos hoje tentou fazer uma marcação jogando com, sempre joga no estilo do Fernando Diniz, fazendo a chamada linha alta do seu meio do campo, porém não foi muito tempo não, depois o Independiente se impôs, e aí nós que tomamos o sufoco, com eles marcando na nossa saída de bola, não conseguíamos sair literalmente, porém, né, o Carlos Sanches, que entrou jogando mais uma vez, embora não tenha condições físicas de jogar os 90 minutos, mas foi uma grande referência nossa nesse jogo, visto que ele fez muitos passes, foi muito acionado e tomou muitas faltas também. Eu não pude contar, enquanto o Independente tinha pelo menos 8 faltas já aos 30 minutos do primeiro tempo, acho que 3 ou 4, metade foram em cima do Sanches, e o time do Santos aí falhando nessa saída de bola, nessa marcação alta que a equipe do Independente impôs. Falhas do Madison, que a gente torcia muito para que ele fizesse uma boa partida em termos defensivos, mas dá para se perceber que não é somente o Pará que de vez em quando deixa desguarnecida a sua meta aí na sua marcação. Quer dizer, o primeiro milagre que o João Paulo fez na partida surgiu de um lance, de um passe errado do próprio Madison no meio do campo, deixando a nossa cobertura desprotegida, e o João Paulo teve que trabalhar, fazer o seu primeiro milagre. Depois, do outro lado, teve o Felipe Jonathan, que com os laterais deles avançando muito, e Marcos Guilherme não deu um devido apoio para o Felipe Jonathan, embora ainda continue sendo uma avenida no seu campo, no seu lado, né, fazendo com que o João Paulo tivesse que trabalhar mais também, em função disso. Uma bola que foi desviada, o segundo milagre dele, né? Não sei se deve ter sido o Kaique, mas pro lado do Felipe Jonathan, com muita sorte e com uma grande dose de atuação dele também. Podíamos ter tomado um gol no desvio de azar, mas hoje ele estava iluminado, o João Paulo conseguiu defender. Até que veio aí depois a gente conseguir encaixar um contra-ataque. Infelizmente, o Caio Jorge, que a gente torce tanto para que ele seja uma referência nossa na artilharia, pelo menos hoje ele encaixou um gol que surgiu de um apoio dado ao Marinho, do Marinho para o Camacho, conseguiu desarmar no meio do campo, deu o passe para o Carlos Sanches, que conseguiu dar assistência para o Caio Jorge, com uma colaboração do zagueiro veterano lá, adversário, que deu uma besteira, né, tentou, não sabia se recuava para o goleiro ou dava a bola para a linha de fundo. O oportunista Caio Jorge foi lá e aproveitou e fez aí o gol, que foi o grande referencial nosso no placar e para a vaga dessa competição, embora, né, o Santos não conseguiu depois jogar, mesmo tendo com seu placar a favor, mesmo tendo alguém, por exemplo, que mesmo conseguindo segurar a bola, cadenciar, isso faltou nesse time do Santos, mas pelo menos enquanto o Santos jogava,
né, o Santos não passava tanto esse sufoco, porque ele sim era referência. E o Marinho, por sua vez, embora não tenha sido aquele Marinho que foi o rei da América em 2020, pelo menos hoje ele foi útil num dos contra-ataques que ele provocou a expulsão desse zagueiro aí, o Isurralde, que como último homem, né, ele podia ter marcado o segundo gol, ele fez a falta como último homem, embora o juiz tinha dado o cartão amarelo à primeira vista, depois o VAR chamou ele no ponto eletrônico e fez justiça à regra e foi expulso o zagueiro argentino, né? Ele é argentino. Porém, o João Paulo dando os milagres dele, né? Ele vai dar uma crítica com relação ao Diniz quando ele resolveu dar a sua primeira mexida. Ele podia ter esperado mais um pouco, ele falhou, acho que no timing de substituir o Janota, que era um de nossos pendurados, até deu para entender o que ele quis fazer, porque ele tinha tomado o amarelo, era o único pendurado no jogo, e para preservá-lo ele colocou o Vinícius Zanocelo, mas ele podia ter esperado um pouquinho, tanto que depois, né, com o Janota saindo, com o Independente indo para cima nos lances de lateral, surgiu o gol no lado dele, com o Vinícius Zanocelo totalmente confuso, não sabendo quem marcar ainda naquele lance. Então, Diniz podia ter esperado um pouco, faltou timing na hora, né? Podia ter esperado ele tirar o Janota para colocar o Zanocelo, e foi o único lance que o João Paulo não pôde fazer os milagres dele, pois joga bolas alçadas na área, bolas nas costas do Kaique, nosso miolo da zaga ainda continua devendo muito, o Luiz Felipe com a lentidão crônica dele, por exemplo, o terceiro milagre que o João Paulo fez quando ainda estávamos no primeiro tempo, foi quando ele perdeu na corrida com o centroavante, que está, inclusive, está acima do peso, com barrigudo, com a minha barriguinha de chope igual a minha, por exemplo, e mesmo assim o Luiz Felipe, com mais ritmo de jogo, conseguiu perder para o tal do Moreno na corrida. Né? Eu estou torcendo para que o Diniz tenha alguma esperança aí de aproveitar, dar uma chance para o Danilo Boza e também para o Wagner Palha, que saiu do empréstimo no Náutico, está com ritmo de jogo, e eu acho que pelo fato de ele ser canhoto, com certeza, na minha humilde opinião, ele se encaixaria melhor no esquema do Diniz da dupla de zaga, ao invés do Kaique, que ele faz aí a linha de zagueiro clássico central e não está conseguindo, está fazendo um quebra-galho. E até mais uma vez, se não fosse pelo João Paulo, assim como foi na partida diante do Palmeiras, ele tomaria uma bola nas costas e podia ter tomado um gol também. Vários gols. Não, sem novidade, sem exagero algum. O Independente, se tivesse pontaria e também não fosse pelo nosso iluminado João Paulo, podíamos até ter perdido de goleada. Porque 4 ou 5 bolas, sem sombra de dúvida, foram por méritos do João Paulo hoje, que muitos criticaram, muitos criticam por ter um problema de sair do gol, mas hoje ele saiu, pegou tudo. Ele pegou até sinal de Wi-Fi hoje, João Paulo. Hoje foi João Paulo terceiro e mais 10, literalmente, com os lampejos aí do oportunismo do Caio Jorge, graças a uma falha deles também, crônica dos zagueiros nossos, e que a gente precisa melhorar muito. Aí o Diniz, eu acho que precisa muito olhar nos vídeos, é o momento de ele olhar essas falhas e consertar, porque a próxima partida ou outras não vai ser toda hora que a gente vai conseguir se vencer com apenas uma peça na partida, que foi o goleiro hoje, iluminado, para a gente sair continuar essa vaga. 3 milhões na conta, com a premiação, que vai ser muito importante para as finanças do clube. Mas fazendo aí agora, por exemplo, o João Paulo é redundância a falar, o Márcio, já falei dele que ele dá mais apoio, continua dando mais apoio. Hoje o Diniz, ele parece que liberou o Marinho um pouco, livrou o Marinho das jogadas de ponta para dar estritamente essa função para o Madison, que ele faz melhor que o Pará, isso sem sombra de dúvida, mas ele continua e tem umas falhas crônicas também na sua retaguarda. Tá? E Camacho hoje deu conta do recado hoje, participou do lance do primeiro gol, embora deu uma guarida no seu meio do campo, mas eu acho que também esse miolo, essa cobertura nossa do meio do campo ainda continua devendo. Foi substituído pelo Alisson depois, nos minutos finais da partida, que fez o básico também, que está sempre proposto a fazer. Outras mexidas que ele também fez, além do Zanocelo, ele colocou Gabriel Pirani no lugar do Sanches, que eu acho que, por exemplo, ele pôs o Zanocelo e o Pirani para jogarem em posições, digamos, invertidas nas funções. Eu acho que na dele, o Zanocelo, por exemplo, ele é um cara que é destro, que eu saiba.
mas o Diniz está colocando ele pelo lado esquerdo. E o Pirani, como todo mundo sabe, eu sempre vejo nas partidas dele, não consegue render jogando deslocado pelo lado direito, como ele rende pelo lado esquerdo. Marcos Leonardo, depois que ele colocou no lugar do Marcos Guilherme, que não fez uma boa partida hoje, ele não deu o devido apoio para o Felipe Jonathan hoje, podia ter, né, um pouquinho mais pedido. Lucas Braga colocou, né, se no lugar do Marinho, que saiu lesionado. Marcos Guilherme saiu depois da substituição do Marinho, foi deslocado para o lado direito, para depois, né, e sim colocarem o Marcos Leonardo e colocar o Caio Jorge, os dois centroavantes, que eu acho não dá uma sustentação a essa mania do Diniz colocar dois centroavantes, sendo que você não consegue fazer os meias. Mas, de certo modo, né, com a participação do Zanocelo, que fez uma boa atuação, mesmo não sendo mal, o cacoete dele jogar pelo lado esquerdo, tem algumas jogadas boas que o Santos podia ter feito até inclusive o gol da vitória, nos pés dele, uma triangulação que, né, teve um lampejo no finzinho da partida também, junto com o próprio, vamos dizer aqui, que estava do lado esquerdo, na época era o Lucas Braga, né? Mas faltou, lógico, a última bola, justo no momento que nós tínhamos com um a mais. Isso é que, de certo modo, preocupa, né? Hoje, graças ao grande João Paulo, a gente conseguiu essa vaga, mas a gente precisa melhorar, e precisa melhorar muito, e o Diniz precisa treinar muito essa equipe nessa retaguarda aí no campo de defesa, que senão, né, como eu já disse, a gente pode ter problemas. Próxima partida diante do Atlético Goianiense, um adversário direto na posição, né, do meio da tabela, e que tomara que nós tenhamos aí 3 pontos na bagagem na Vila Belmiro às 8h30, horário de matinê, horário de domingo, mas que é bom para o elenco descansar, né? Não é bom para o pessoal que vai ter que trampar na segunda-feira. É complicado, mas felizes por esse resultado aí, para avançar na nossa competição sul-americana, que nos resta além do Brasileiro e da Copa do Brasil. Bom, galera, previne-se a você, quem você ama, se você está vacinado pela primeira ou segunda dose, não deixe, né, de se deixar se prevenir mesmo vacinado. Proteja-se a você e a sua família. Deixe sugestões e críticas na seção de comentários, concordando ou discordando do meu ponto de vista, mas para fortalecer o canal, peço encarecidamente que comente no canal, beleza? Como sempre, agradeço a todos. Santos sempre Santos, até a próxima. Valeu!